Fala pessoal, tudo certo com vocês? Vamos lá então dar sequência aos nossos estudos. Hoje vamos fazer alguns exercícios de fixação do conteúdo que a gente já estudou. Tá? Então separei alguns exercícios aqui. Vou colocar eles sem as respostas e vou resolver com vocês. Então tentem resolver. Tem umas coisas para vocês pensarem, mas tentem resolver e aí depois assista a aula com a resolução, ok? Bom, espero que você tenha conseguido resolver os exercícios. Vamos lá começar a correção e tirar algumas dúvidas também. O primeiro exercício que eu separei para vocês é realizar a soma de uns números do 10 ao 14. Pessoal, a gente pode fazer da forma mais clássica, né? 10 mais 11 mais 12 mais 13 mais 14, sem problema, né? 60. Mas a gente pode também utilizar a funçãozinha que a gente já viu em nossas aulas, que é a função sum. A função sum pode resolver isso pra gente, ó. A gente faz o sum e passa dentro dos colchetes os números, ó. 10, 11, 12, 13 e 14, né? É uma forma mais elegante um pouco de resolver o mesmo problema. Depois a gente vai ver a função inRange, tá? InRange, que gera uma sequência pra gente também. A gente vai ver mais pra frente isso um pouco, tá? Mas a primeira solução é essa aí. As duas formas. Forma mais natural e aqui é uma forma um pouco mais do Python de resolver, né? Utilizando as funções built-in, ok? Normalmente as funções built-ins acabam sendo mais rápidas, tá? Tem uma eficiência melhor. A média entre os números. E aqui eu quero discutir com vocês o seguinte, tá? Aqui eu quero discutir com vocês é a precedência, né? Porque fazer a média, eu somo todo mundo, então seria 10 mais 15 mais 20, e aí a gente faz a divisão utilizando a barra, né? Mas dessa forma aqui, não vai dar a resposta correta. Por quê? Porque o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo 10 mais 15 e a divisão ela tem prioridade, ela acontece primeiro do que a soma. Então o Python, quando analisa essa sentença, ele faz 20 dividido por 3, o resultado disso ele soma com 15, e o resultado disso ele vai somar com 10, tá? Então, não é a forma correta. A resposta não está certa. Eu preciso colocar os parênteses, tá? Preciso colocar os parênteses para poder ter a resposta correta lá. 15, ok? Então, quando eu quero fazer a soma antes da divisão, isso também acontece para a multiplicação, eu preciso colocar os parênteses, ok? Então, essa é a forma de a gente calcular a média. Mais um exercício, então. Agora aqui, esse aqui é bem legal, ó. Vamos interagir com o usuário, né? Vamos trabalhar com os dados que o usuário vai fornecer, ó. Peça para o usuário digitar duas notas de 0 a 10 e os pesos das notas. E a gente vai calcular a média ponderada entre elas. Pessoal, sempre que precisar pegar algum dado do usuário, eu vou utilizar a função built-in, a função embutida no Python, chamada de input, né? E aí, então, eu vou chamar aqui de nota 1, tá? Lembrando que não pode ser um nota. Tem que ser no final o número aqui, ok? Então, input, e eu vou perguntar para o usuário lá, ó, digite a primeira nota. Vamos rodar só essa parte da célula para ver se tá tudo certo. Primeira nota, 10. Lá, nenhum erro, ok. Só que, olha o que acontece. Vou mostrar uma função nova para vocês. Built-in também, que chama type, né? O type retorna para a gente o tipo de objeto que é a variável que a gente está trabalhando. No caso, a nota 1, tá? E aí, vamos ver a resposta. Vou digitar 10 aqui. Ó, ele deu um tipo str. Str é um tipo string, né? Nas próximas aulas a gente vai trabalhar com strings e listas e tuplas e dicionários, que são as formas básicas do Python, tá? Mas já fica aqui a observação. Eu não consigo fazer operações aritméticas com string, porque string é como se fosse uma palavra. Então esse 10 aqui não é um numeral 10. Isso aqui é uma letra, né? Como se fosse uma letra
e um símbolo que representa o número 10, mas não é o número 10, eu não consigo somar. Até que se eu tentar fazer aqui, por exemplo, nota 1 mais 2, por exemplo, olha só o erro que vai dar. Onde está a nota? Olha lá. Ele fala, ó, eu só posso concatenar strings, não consigo concatenar uma int com um string. O 2 é um inteiro e a nota 1 é uma string, então eu não consigo, tá? A gente vai ver que é concatenar nas próximas aulas, mas entendam, o tipo de variável que o meu input retorna não é um inteiro, é uma string, tá? E eu tenho duas formas de resolver este problema, tá? Eu posso utilizar, forçar ele a sendo tipo int, então eu coloco todo o retorno dentro, olha só. Então, o meu input vai retornar uma string e eu falo, não, eu quero que seja uma int. E aí eu consigo trabalhar com o tipo inteiro, tá? Então, o type vai retornar o tipo de variável, o tipo de dado, né? Tipo de estrutura de dado que o meu dado é, ok? Então, eu coloquei o int. Outra forma que a gente pode colocar, é até uma forma mais correta também, é trabalhar com uma outra função built-in. Vou deixar comentado essa primeira linha com hashtag aqui, tá? É utilizar a função que chama eval, tá? Então, ó, eval. Eu posso até fazer de forma mais simples, ó. Um pouquinho mais passo a passo, ó. Digite a primeira nota. E aí eu vou retornar aqui uma string. E aí eu vou retornar o nota 1, eval nota 1, tá? Nota 10. Olha lá. Então, eu retornei. Era uma string e eu trabalhei com a função eval. Tá? A eval, ela trabalha sempre o que passa dentro dela, ela vai tratar como se fosse um inteiro. Embora esse string, essa nota 1 seja uma string, porque é o retorno do input, né? Ele vai trabalhar como se fosse um tipo inteiro. E aí eu consigo fazer as minhas contas, né? Então eu posso fazer aqui, ó, vamos dar copiar aqui, ó, copiar, não, posso de novo. Nota 2 é igual a input, digite a segunda nota, e aí eu faço nota 2 igual a eval, nota 2. Estou convertendo para o tipo inteiro que eu preciso fazer a conta depois, né? Peso 1, peso 1, input, digite o peso da primeira nota. Mesma coisa, ele vai retornar uma string e eu preciso trabalhar com um inteiro. Então, o peso 1 vai ser o eval, opa, que é igual, eval, peso 1. Botou o peso 1 aqui. Opa, peso 1. Tá? Então, converti e fazer a mesma coisa aqui agora para o peso 2. Então, peso 2. Cuidado com Ctrl C, Ctrl V, não esquecer de mudar os nomes, os textos, né? A gente copia e esquece de mudar o nome, né? Então, digite o peso da segunda nota e aqui o peso 2. Peso 2. Ok? Então, acabou o exercício? Não, eu preciso fazer a média ainda. Preciso calcular a média. Tá? Eu gosto sempre de ir testando. A célula permite que a gente faça isso, né? Então, eu vou rodar essa célula. Então, digite a primeira nota, 10. Segunda nota, 10. Peso da primeira nota, 5. A segunda nota, 5. Esse aluno tem que fechar com 10. Não apareceu média nenhuma aqui, mas não deu erro. Então, esse bloco tá certo, tá? E o legal de trabalhar com células é isso. Eu consigo colocar mais uma célula aqui embaixo, né? E aí eu consigo testar separado. Então, eu posso fazer aqui, média é igual, o enunciado mostrou lá, foca nos parênteses, né? Então, nota 1 vezes peso 1 mais nota 2 vezes peso 2, tudo isso dividido, olha lá, por peso 1 mais peso 2, né? Peguei essa fórmula aqui, ó, que o próprio enunciado deu pra gente, né? E aí eu quero mostrar a nota final, então vou dar um print média. Pode até deixar mais bonitinho aqui, ó.
a média final é, tá? Eu fecho a string aqui, coloco um símbolo de mais aqui. A gente vai ver como que concatena lá. Deu erro na parte de concatenar, né? Eu estou tentando concatenar uma string com um valor. Ele não sabe fazer isso. A partir do Python 3, a gente consegue formatar essa saída de uma forma bem legal. A gente vai ver algumas quando a gente falar de string, tá? Mas eu posso colocar um Fzinho aqui na frente, ó. E aí, a variável que eu quero trabalhar, eu coloco dentro de chaves. Média. Tá vendo? Então, dentro da chave aqui, ó, o Python, quando for rodar essa célula, ele vai falar, opa, ele colocou um Fzinho, quer dizer, ele está formatando essa saída. E o que está aqui dentro é a média. Ele não vai escrever média, ele vai pegar o valor da média e vai colocar aqui dentro. E aí, a média é 10. Ok? Tranquilo? Tá? Então, aqui a gente viu bastante conceito novo, né? Vimos o eval, né? Vimos o input também, o type, que é o que retorna, né, o tipo de variável. Vimos já um pouquinho que strings e inteiros não tem como fazer operação entre eles, tá? Então, esse exercício aqui é bem completo, ele é bem legal, bastante conceito que a gente trabalhou aqui nele, né? Vimos nomes de variáveis, tá bom? Vamos lá para mais um. Pessoal, vou quebrar essa aula, vou dar sequência na próxima para não ficar muito longo, tá? E a gente faz os últimos na próxima aula. Vejo vocês lá, valeu!